Glória a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Glória ao nome do Senhor, que a palavra de Deus esteja sobre a tua vida aí, sendo um dia abençoado, um dia cheio de bênção. Tenho certeza de que hoje à noite também nós vamos viver uma grande experiência com o Senhor. A palavra do Senhor virá sobre nós. Tenho certeza que nós vamos ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. Amém? Tenho certeza. Olha a mania do amém, né? Mania do amém. Nós estamos aqui de novo fazendo essa live, crendo que o Senhor vai abençoar as nossas vidas, sabendo que Deus vai mudar a nossa história e transformar a nossa vida. Acabei de perder aqui, achei o arquivo. Eu tinha preparado meu esbocinho aqui, senão eu ia ter que me manter nos slides do Elvis aqui. Glória a Deus, irmãos. Olha, hoje o pastor Marcílio me colocou para substituí-lo aqui, mas domingo ele vai estar de volta conosco, vai estar ministrando a palavra de Deus, está preparando uma palavra, eu sei que vem dos céus para as nossas vidas. Então domingo às 9 da manhã já teremos ele de volta aqui, para que nós recebamos um alimento sólido, efetivo, para nós que somos lá da Igreja Evangélica das Nações, Estaca Centro, Avenida 24 de dezembro, 1049, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite. Queremos ver a tua palavra entrando sobre nós, derramando a tua palavra viva e poderosa em cada coração. Onde estiverem os irmãos, Pai, seja na casa, seja no trabalho, seja no carro, seja em viagem, seja, Senhor, assentado, seja deitado, em nome de Jesus, que os corações sejam aquecidos, transformados, que os corações sejam cheios com a tua verdade e a tua salvação. Eu te peço, meu Deus, muda a nossa história, transforma as nossas vidas. Nós queremos ter uma experiência viva com o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Deus do infinito, Senhor, venha sobre cada um de nós agora. Senhor, usa a minha vida, mortifica a minha carne e coloca, Senhor, o teu Espírito Santo a falar comigo. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu já tinha preparado essa palavra já há algum tempo, eu estava estudando ela. Eu estava, como diria, né, um bom matuto, eu estava ruminando essa palavra, comendo, mastigando, para subtrair, para extrair todo o conteúdo destas verdades aqui, né? E hoje, nessa noite, eu gostaria de dividir, eu apelidei, né, de um micro estudo do livro de Efésios, né? Eu quero falar do livro todo de Efésios. Eu sei que muitas vezes nós não temos tempo, agora na quarentena sim, né? Mas às vezes nós não paramos para fazer uma análise do livro todo da Bíblia. Por exemplo, você pegar o livro de Salmos, tem muita riqueza, mas você pode fazer um estudo total do livro, né? O porquê ele foi escrito, como ele foi escrito, por quem ele foi escrito. No caso de Efésios, nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos estudar um pouquinho, só que eu quero falar para você 3 verbos que nós vamos achar no livro inteiro de Efésios. E é isso que eu fiquei espantado. Porque às vezes a gente começa a ver o livro, começa a ler ali, estudar o contexto, e você acha algumas particularidades. E é isso que eu quero conversar com você essa noite. Nós vamos falar sobre 3 verbos do livro de Efésios. Bom, esse livro de Efésios é o 49º livro da Bíblia, é o 10º livro do Novo Testamento. A autoria dele foi o apóstolo Paulo. Ali no primeiro versículo ele começa falando: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu o livro de Efésios. Quando se fala escrever o livro de Efésios, pode ter sido alguém que escreveu por ele, e ele estava ditando, falando, e ele tinha ali um levita, um compilador, uma pessoa que estava ali, né? Ou como falei ontem à noite, um gospel writer, né?
um escritor fantasma que estava ali anotando as palavras do apóstolo Paulo. E ele escreveu durante a sua primeira prisão em Roma. Ele estava ali em Roma e ele estava lá escrevendo o livro preso em cadeias. Então, olha só, quando você olha para o apóstolo Paulo, ele descreve toda a situação e ele escreve para uma cidade que ele tinha viajado. Ele passou em uma das viagens dele, na viagem missionária, ele foi até Éfeso, conheceu as pessoas lá, deixou instruções até lá, e ali ele visitou, porque era uma cidade principal no comércio mediterrâneo. Paulo, visita Éfeso, que era, eu não quero entrar nessa particularidade, mas ali eles adoravam uma deusa chamada Diana, e ali eles tinham cultos, orgias, né? As sacerdotisas, o ápice do culto eram relações sexuais, e Éfeso era uma cidade principal de comércio. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a dar instruções. Durante todo o livro, é um livro doutrinário, é um livro que nos ensina a como viver, a como se portar, a como acompanhar, como ter a vida cristã. E é isso que eu acho importante. Por quê? Quando nós olhamos a Bíblia, o que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia, ter o conhecimento da palavra, mas para poder praticá-la. Não adianta simplesmente você fazer um estudo e deixar numa prateleira. Não adianta você pegar a Bíblia e começar ali a olhar para ela, enxergar, ver o contexto bíblico, né? Ali, deixa eu pegar uma aguinha aqui para mim. Obrigado, Raquel. Nós temos que entender o contexto daquilo que é a palavra de Deus para a nossa prática de vida. A prática de vida, guarde isso, é o que Deus pede das nossas vidas. Ok? Então Paulo ele começa a dar algumas instruções ali. Ele dá algumas instruções e ele fala assim, por exemplo, seguir a doutrina do Senhor. Nós temos que aprender a seguir as doutrinas, aquilo que são as instruções que Deus coloca nas nossas vidas. Ele fala tudo o que é necessário para uma vida, para uma correta prática de vida cristã. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Ele exige das nossas vidas uma prática de vida cristã. Também ele coloca as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Durante todo o livro ele vai discorrendo sobre isso. Ele esclarece, isso é um ponto importante, sobre a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. A salvação do ser humano não é pelas obras. As obras fazem parte daqueles que têm fé, mas a salvação é em Cristo Jesus. Vamos lembrar do ladrão da cruz? Como é que foi? Ele teve tempo de fazer alguma boa obra, né? E Jesus falou que para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, existe a salvação em Cristo Jesus. É necessário fazer as obras? Sim, nós praticamos boas obras, e aquele que não a pratica e sabe que é uma boa obra e não faz, comete pecado. Então, são duas coisas separadas. E também ele inicia o livro apresentando os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, os princípios das suas realizações, o que Deus fez, como que ele era, o poder que ele tem, a magnitude, o tamanho de Deus. E daí ele, em seguida, ele esclarece sobre o modo como os cristãos devem se posicionar em relação a Cristo. Aqui já é a primeira palavra, hein? Daqui a pouco nós vamos voltar nesse subtópico aqui. E ele fala também do vivermos uma vida em Cristo e nós somos renovados em Cristo. Ali em Efésios 4, 22 e 24, por exemplo. Ele fala sobre andar conforme os ensinamentos de Deus.
de Deus. Não são ensinamentos doutrinários de religião, não são ensinamentos de dogmas, mas são ensinamentos de Deus. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele reforça, por ler aqui, né? Tem sempre humildade e amor ao próximo. Ele reforça a necessidade de sermos firmes em relação à vida no Senhor. Temos o Cristo vivo na nossa vida. O apóstolo Paulo fala muito disso. E não deixando-nos de sermos influenciados por palavras vãs, por homens e por falsas doutrinas. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele dá uma sequência na vida natural do ser humano. Ele se porta, ele fala como se portar, ele fala como caminhar, e depois ele começa a dar conselhos específicos. Que são os conselhos específicos? Ele fala para homens, depois ele fala para mulheres, depois ele fala ali sobre a convivência de pais e filhos, ele fala para voltar às suas vidas verdadeiramente no Senhor, ele fala para nós desfrutarmos o amor de Deus e a sabedoria de Deus, e depois ele enfatiza nós conhecermos e entendermos como filhos de Deus, para que possamos praticar corretamente a sua vontade. Bom, isso aqui é tudo o livro de Efésios. Você pode pegar o livro de Efésios, depois você pega aí, esses slides todos apareceram, né? O Elvis, eu ia chamar de Wesley agora, lembrei do coração aquecido. O Elvis, todo mundo pode pegar depois, né? Você pega lá os tópicos e você vai acompanhar no livro de Efésios, você vai achar tudo isso, versículo por versículo. Às vezes é um versículo específico, às vezes é um trechinho, às vezes é só 2 ou 3 versículos juntos ali, mas você encontra tudo isso. Só que o apóstolo Paulo, ele coloca 3 situações que nós como seres humanos, nós como filhos de Deus, devemos ter. Ele coloca 3 posições que nós temos que ter. Eu coloquei aqui 3 palavras, mas depois eu fui olhar, na verdade, uma das palavras tem 3, então são 6, então mas você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouquinho. Ele coloca 3 palavras: assentar, andar e o ficar em pé. O ficar em pé, que é uma palavra só, que daqui a pouco eu vou traduzir para você o que é essa palavra ficar em pé. É que para nós agora aqui, então você fala rapidinho, ficar em pé, daí ele dá uma palavra só. Então é assentar, andar e ficar em pé. Então você precisa entender essas 3 palavras que estão no livro de Efésios. Se você entender essas 3 palavras, você vai entender a condição espiritual que o Senhor tem para a sua vida. Você vai entender o teu posicionamento no mundo espiritual. Então a primeira palavra é assentar. Ali em Efésios, capítulo 2, versículo de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler novamente. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ok? Esta palavra assentar no grego é sinekatsen. Sinekatsen significa eles se sentaram. Só que esta palavra, ela é muito mais empregada nos dias de hoje para uma palavra empresarial. Então você vê filmes, ou mesmo você participa de uma empresa, tem uma diretoria e tem aquela mesa grande. Hoje a gente vê lá na reunião do governo, né, o presidente sentado e depois vários ministros assentados lá ao redor. Não é assim? Ali, aquelas pessoas que estão sentadas naquela mesa, são esta palavra aqui. Estão sentados com uma autoridade delegada.
estão sentados porque alguém os investiu de autoridade e eles podem sentar naquelas cadeiras. Então, quando você olha para esse verbo, é um verbo indicativo. É um verbo que está falando que ele expressa uma certeza, ele expressa um fato. Qual que é o fato? Eu e você, nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus. Mas como que nós estamos assentados? Nós estamos aqui. Raquel está sentada na cadeira, o Elvis está sentado na cadeira, tem um visitante que não pode falar, um visitante, né? Senão já dá, o Lucas já dá, como é que chama? Aglomeração. E nós estamos, e eu estou em pé, então, mas eu estou assentado com Cristo Jesus. Ele está falando do mundo espiritual, e é isso que eu quero que você entenda, porque aqui é uma representatividade daquilo que nós somos como autoridades delegadas. Então, esse verbo, que é o verbo da terceira pessoa, ele indica de alguém que está se falando. Então, o próprio apóstolo Paulo falou, nós estamos assentados, nós estamos lá no mundo espiritual, nós temos uma autoridade delegada, nós estamos sentados na mesa com Cristo Jesus, na empresa, vamos colocar entre aspas, na empresa de Cristo Jesus, e nós temos uma autoridade. Então Jesus faz a reunião, quem é que vai na reunião? Vão aqueles que têm autoridade delegada, aqueles que têm uma palavra nas suas vidas, que receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. O que é assentar-se com Jesus nos dias atuais? João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai porque eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele estava falando que ele iria subir aos céus. Nós, hoje, somos pessoas terrenas, mas nós temos um vínculo espiritual com Jesus Cristo. E quando ele fala que eu estou subindo ao céu, ele diz que nós estamos assentados juntamente com ele. Então preste atenção, Jesus está lá no céu e nós espiritualmente estamos com ele, porque nós temos uma autoridade delegada. Quando você olha para isso, para esse versículo em específico, é fazer para sentar-se junto, para sentar junto na empresa. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, eu estou. Me ajuda aí, Lucas. Está entendendo o que eu estou falando ou está complicado? Tá? Me ajuda aí, Raquel. Nós estamos na empresa. Qual que é a empresa de Jesus? O reino de Deus, a igreja. Nós fazemos parte dessa empresa. Estou usando o nome empresa porque a palavra do grego permite isso. Mas nós somos do reino de Deus. E sendo do reino de Deus, nós, como temos essa autoridade delegada, nós possuímos toda a autoridade na face da terra. Qual autoridade, que tipo de autoridade a igreja possui na terra? Toda a autoridade está na igreja. Lógico, o mundo jaz no maligno, o mundo está aí pervertido, o mundo aí tem a morte, a destruição. O diabo está corrompendo o mundo de uma maneira absurda, como nunca se viu antes. Talvez no tempo lá, ou na cidade específica, de quando Ló, Sodoma e Gomorra, quando Ló estava lá, ali naquela cidade talvez tenha tido uma malignidade muito grande. Mas hoje é um negócio mundial. As pessoas estão aí sendo dominadas pelo maligno. E a igreja faz uma oposição, guarde essa palavra, contra o inimigo. Porque nós temos uma autoridade delegada. Nós somos a autoridade espiritual na face da terra. Quando a igreja realmente representar o reino de Deus, não representar uma pessoa, não representar uma instituição, não representar um conselho, não representar, mas quando a igreja
de fato representar a Jesus Cristo, nós temos uma autoridade espiritual acima de qualquer coisa na face da terra. Ok? Quando você olha para isso, o que nós temos que entender? Nós somos o que então? Nós somos embaixadores, nós somos representantes, nós somos servos da igreja. Por isso é que nós temos autoridade em Cristo Jesus. Essa que é a condição. O que um embaixador americano faz no Brasil? Ele representa os Estados Unidos no Brasil. O que o embaixador português faz no Brasil? Representa Portugal no Brasil. As decisões que são tomadas passam pelo embaixador. O embaixador tem acesso direto. Inclusive, fisicamente, o território das embaixadas não pertence ao país que está lotado. Já pensou? Né? Ali a embaixada do Cazaquistão, né? Tem lá aquele pedacinho de terra que eles residem ali, é Cazaquistão, não é Brasil. Olha que coisa louca. Mas no mundo espiritual funciona da mesma maneira. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Eu e você somos representantes da igreja, aquela que é a igreja militante e poderosa na face da terra. Eu e você temos algo diferenciado. Quando nós olhamos para isso, nós podemos ver um teólogo, o nome dele é Wayne Grudem. Ele é protestante, PhD pela Universidade de Cambridge. Ele é muito amigo do Pipe, né? Pouca gente conhece esse nome aqui, mas conhece o Pipe. Ele fala assim, no livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, que é a teologia que eu mais gosto, que é o que mostra o sistema da Bíblia, né? Ela pega por que o livro de Efésios, eu estou pregando aqui agora o sistema do livro de Efésios, né? Não pega um ponto somente, uma doutrina somente, mas todo o sistema da igreja que está incluído na palavra de Deus. E ele fala assim: nós temos uma autoridade delegada, já que estamos falando de empresa. No mundo corporativo, delegação é a atribuição a um subordinado da responsabilidade de planejar, decidir ou executar uma tarefa. O ato de delegar é sempre exercido por uma autoridade, ou seja, por um superior do colaborador escolhido para receber a missão. Olha que coisa. Significa que nós temos uma autoridade que foi dada por Jesus Cristo para que nós, enquanto nós estamos assentados com Ele no mundo espiritual, nós temos a mesma condição, o mesmo poder de Jesus Cristo. É lógico, nós temos que estar alinhados com os projetos de Deus, né? Não vem com essa falando assim, não, mas não é bem assim, não precisa ser, não, vai do meu jeitinho, não. Nós somos instruídos e nós recebemos uma palavra sobre as nossas vidas e nós temos essa autoridade que nos foi dada. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que o meu Jesus Cristo tem mandado. E eu vou andar nos caminhos de Jesus Cristo. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender. Então vou dar essa primeira pausa aqui, que é o assentar. Eu tenho que entender que eu estou assentado com Cristo. Eu tenho que entender que eu tenho esse poder, essa autoridade, e eu exerço essa autoridade porque o próprio Cristo me falou. Então, quando nós oramos, você ora em nome de quem? Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu, obrigado pela casa, obrigado pelo carro, obrigado por isso, por aquilo. Em nome de Jesus. Segundo a autoridade delegada que eu recebi de Jesus Cristo, eu agradeço por isso, por isso, por isso, por isso. Segundo a autoridade delegada que eu recebi de Jesus Cristo, porque eu estou assentado com Ele no mundo espiritual, eu declaro que a palavra de Deus vai acontecer assim, assim, assim. E você pede, você clama, você invoca, porque você tem essa autoridade delegada.
Ficou claro? Ficou claro? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Tem a segunda palavra. Está na tela? A segunda palavra, qual que é a segunda palavra? Efésios capítulo 4, versículo 1. A segunda palavra é andar. Andar. Essa aqui é sensacional. A primeira, você tem que estar assentado. Mas a segunda, você tem que andar. Andar? Sim, andar. E olha que interessante. Porque eu pesquisei algumas Bíblias, cada uma tem uma versão, como diz aqui no interior, né? Se fosse carioca, aí é a versão, né? Aí, amor, aí a versão aí, irmão, Efésios 4, versículo 1, vocês, estava quase lendo errado aqui. Efésios 4, 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ué, onde é que está a palavra andar aqui? Onde é que está a palavra andar? Vivam. Esta palavra vivam é a palavra andem. Essa palavra, a palavra do grego também, peripatel, que é abrangente ao redor. Ela significa adequadamente, ou caminhe ao redor, ou seja, em circuito completo. Olha só, fazendo um circuito completo. Andar por toda parte, isto é, andar em geral, especialmente como prova de habilidade, ou figuradamente, é viver, deportar-se, seguir, ir, ocupar, andar. Tudo isso é a palavra peripatel, que é a palavra vivam. E ela significa regular a própria vida, conduzir-se. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês têm que andar. Vocês têm que ter uma vida de conduta. Ele tem que falar aqui, ele está falando aqui, que nós precisamos trazer isso para a nossa vida, de modo prático. Vou citar para vocês alguns textos e alguns versículos que o próprio apóstolo ele fala. Ele fala, andar de modo digno. Capítulo 4, versículo 4 a 6. Andar em unidade. 4, de 1 a 16. Andar em santidade. Capítulo 4, 17 até o 32. Andar em amor. Do capítulo 5, versículo 1 até o 6. Andar em luz. Do capítulo 5, versículo 7 até o 14. Andar com cuidado, cheios do Espírito. Capítulo 5, 15 ao 21. Andar em sabedoria, obediência, submissão. Capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 9. Tudo isso aqui é prática. Então, se eu falar aqui sem seus versículos, modo digno, unidade, santidade, amor, luz, cuidado, cheios do Espírito, sabedoria, obediência, submissão. É tudo prática, é tudo vivência, é tudo o dia a dia. Como é que você está com o teu marido? Como é que você está com a sua esposa? Em amor, em submissão, em obediência. Como é que você está com a tua vida moral, modo digno? Como é que você está com o teu irmão em unidade? Como é que você está com os teus pensamentos, santidade? Como é que você trata as pessoas, andando em amor? Tudo isso aqui é prática. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer esse caminhar, esse andar, essa vivência. E nós temos que entender. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 24, foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Eu era jovem, lá no acampamento, lá em Assis, e teve um concurso lá, e daí tinha que decorar um versículo. Aquele que, pois,
que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que Jesus fala. Jesus Cristo, ele fala que nós precisamos pôr em prática no nosso dia a dia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, põe em prática. Tem muita gente na igreja, tem muita gente na live, né? Sentado, olha que pregação bonita. Ai, pastor, gosto tanto quanto o senhor prega, pastor. Ai, faz uma oração por mim. Ai, pastor. E daí lá fora, como é que tá? Tá andando na luz? Não, tá andando em santidade? Tá andando, então, o senhor sabe, né? É difícil. Aqui Jesus deixou bem claro para nós. Você está ouvindo as pregações? Está ouvindo as lives aí? Está ouvindo as instruções da palavra de Deus? Então é para praticar. Falou de oração? Vai orar. Falou de fé? Vai crer. Falou de fazer o bem? Vai e pratique o bem. Nós temos que ter a prática. Não é só ficar de boa, de qualquer jeito, não. Nós temos que ter a prática no nosso dia a dia. E eu quero parafrasear Mateus 7:24. Ele fala assim, ó: aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as faça. Olha que engraçado, né? Aqui, esse versículo, que é a tradução na raiz mesmo, é seguir a mente com o mesmo propósito. É agir de maneira igual. Então, quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós temos que fazer. Você tem que agir da mesma maneira que Jesus Cristo está falando. Então, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, você vai fazer o quê? Você ouviu a palavra. Você sabe que você tem que ter condutas sérias. Você sabe que você tem que andar na luz. Você sabe que você tem que praticar o bem. Sabe que você tem que amar. E você vai fazer o quê? Daí é com você. É você que vai definir. Daí não somos mais nós, os pastores da igreja. Não são mais os líderes de corda. É você que vai ter que tomar a tua atitude. É você que vai ter a mudança. Qual que é o caminho que o Senhor está nos oferecendo? Ouvir e praticar. Você tem ouvido, beleza. Agora tem que praticar. A prática é por tua conta. Ok? Romanos capítulo 7. Eu vou encerrar esse tópico aqui com Romanos capítulo 7. Que o apóstolo Paulo, ele fala daquilo que é a nossa luta. Então ele fala assim, ó, Romanos 7, versículo 18 até o 20. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos falar sério aqui? Vamos falar sério? Quem que era o apóstolo Paulo? Quem que era o apóstolo Paulo? É o cara que escreveu o Novo Testamento. É o cara que escreveu quase 70% das instruções. Era o cara que viu Jesus. É um cara que conheceu Jesus. Jesus se apresentou para ele. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas, né, que nós não entendemos. E o próprio Cristo falou assim, você não fala muita coisa lá não. Né? Era o apóstolo Paulo. Agora a pergunta, e nós? E nós? Ele guerreava o dia inteiro contra a sua carne. Ele ficava ali, ele falava assim, eu sei que nada de bom habita em mim. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não queria fazer, o mal.
mas esse eu acabo fazendo. O pecado habita em nós, irmãos. Não tem jeito. O pecado habita na tua vida. O pecado habita na tua mente. O pecado vem contra você. O pecado constantemente vem nos assolando. O pecado constantemente vem tentando nos tirar da presença de Deus. Você lembra lá qual que é a primeira frase? Qual que é a primeira palavra? Assentados. Autoridade delegada. A segunda qual que é? Você caminhar, você viver. E o diabo quer fazer o que com você? Quer tirar a tua autoridade delegada. Na tua prática, do teu dia a dia, o diabo vem e ele coloca o pecado na tua vida. Ele coloca o mal na tua vida. Ele coloca coisas nos teus olhos na tua vida. Ele te dá oportunidades na tua vida. E o que você tem que fazer? Nós temos que aprender a terceira palavra. Qual que é a terceira palavra? Ficar em pé. Oh, meu Deus, ficar em pé. Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 3, versículo 13. Já está na tela o versículo? Já está na tela? Então vamos ler todo mundo junto? Hã? Todo mundo, você está em casa aí? Você lê aí, nós vamos ler todo mundo aqui? Pode ser? Efésios capítulo 6, versículo 13. Vamos lá? Já achou, Raquel? A Bíblia da Raquel? Aí, pronto. Achei que não tinha 6 na tua Bíblia aí. Efésios 6, 13. Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ué, cadê eu ficar em pé aqui? Está diferente o seu, Raquel? Como é que está aí? Mais ou menos? Ah, só inverte, né? A versão essa aqui é a NVI que eu li. É a que eu tenho usado mais agora. Mas quando você olha aqui para esse versículo, tem uma palavra. Sabe qual é a palavra? Resistir. A primeira palavra é assentar, a segunda é andar, a terceira é resistir. Só que essa palavra resistir aqui, a raiz dela, que é a palavra no grego, antisteme, palavrinha difícil, ela é contra, ou seja, suportar. A definição é ser contra, resistir, é se opor, é eu resisto. É isso que está falando aqui. Deixa eu dar um exemplo. Pode pegar um cobaia aqui, Elvis? Pode entrar aqui na frente da tela, não tem problema? Então vem cá, Lucas. Veio no dia certo aqui, amigo. Passa por aqui, ó, por favor. Passa na frente da câmera. Isso aí. Fica aqui, de frente comigo. O que é resistir? Ele está enquadrado? Vem mais para cá. Aí, enquadrou? Aí, faz as suas duas mãos assim. Isso. Vou fazer uma resistência, olha só. Só isso. Obrigado, Lucas. Aí, tem a participação. Essa resistência que aqui o apóstolo Paulo fala, é exatamente essa condição de você permanecer em fé diante de uma oposição. Porque ele está falando ali no capítulo 6, versículo 16, ele fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que Paulo estava falando? Ele está falando da armadura. Ontem até eu falei um pouquinho da armadura aqui também, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, vestidos com a verdade, calçado com os pés com preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, orando em todo o tempo no Senhor, orando todo o tempo no Espírito. Quando você olha para esse aqui, ele está falando da maneira de resistir. Os gladiadores lá, os soldados, eles tinham aquele escudo e eles resistiam às flechas.
seja as flechas lançadas com um arco, seja aquelas, como é que chama? Aquelas lanças que eram jogadas contra eles, mas eles tinham aquele escudo. E esse escudo os fazia resistir. Então, Paulo, quando ele está escrevendo, o apóstolo está escrevendo, ele fala de que maneira? Ele tem aquela visão romana. Ele está lá naquele tempo. Hoje eu não sei, talvez ele falasse aí do Star Wars, né? A espada, vum, 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 né? Use o seu sabre de luz para se defender. Talvez ele falasse isso, né? É que eu gosto de Star Wars, né? Ele poderia falar isso, mas aqui ele está falando, você tem que ter um escudo da fé. A única maneira de nós nos mantermos em pé, para você caminhar com Cristo, para você manter a sua autoridade delegada, assentado juntamente com Cristo Jesus em lugares espirituais, é você resistir com o escudo da fé. É a única maneira. Capacete da salvação protege a tua cabeça. Vestidos com a verdade protege a tua vida, a tua moral. A couraça da justiça é o Senhor que vai sobre você. Calçado com os pés, com a preparação do evangelho da paz, você vai levando as boas novas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o ataque que você tem para com o inimigo. Mas aqui, o escudo da fé é a única maneira que nós temos. E o escudo da fé é a confiança em Deus, é a confiança nas suas grandes promessas. Deus tem grandes promessas para nós. Eu tenho que confiar nelas. Ou você vai confiar naquilo que o governo fala, aquilo que o prefeito fala, aquilo que o vereador fala, aquilo que... nós confiamos na palavra do Senhor. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que virá sobre as nossas vidas e vai trazer salvação. Eu tenho fé nisso. Eu vou resistir o inimigo. Eu vou manter a minha resistência contra ele. Eu vou permanecer em pé. Entendeu? O permanecer em pé não é por nossa força. Porque se você olhar a nossa carne e vier uma seta, vier uma lança, o que vai acontecer? Vai acabar com a nossa carne, né? Mas quando você tem aquele escudo de fé, ele te protege. Não é a tua força, mas é o escudo que está te protegendo. É o escudo que está vindo por você ali. Quando você olha para isso, nós temos que saber que se nós não temos fé no poderoso Deus, nós somos totalmente indefesos. Olha que coisa louca. Se você não tem fé, você é totalmente indefeso. Não tem fé, não tem escudo. Se não tem escudo, você vai lutar contra o inimigo. Então não adianta. Nós devemos ter o escudo que possa sempre girar em toda direção. Você tem que estar preparado para aquelas que vêm atrás de você, traindo, trazendo maldição. Você tem que estar preparado para frente, preparado nos lados. Você tem que ter a tua fé completa, desenvolver a tua fé, para você manter-se firme em Cristo Jesus. Amém? Amém. Tiago capítulo 4, versículo 7, também usa a mesma palavra. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. O que vai acontecer? Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Resistam. A verdadeira resistência, a verdadeira maneira de resistir é a resistência direta. Olha só, não é pelo argumento. O argumento, irmão, você lembra que Jesus, ele estava lá no deserto, e era Jesus. Transforma essas pedras em pedra. Jesus já foi na palavra. Só de pão viverá o homem. E foi lá na outra, foi lá. Era resistência direta. Jesus não ficou argumentando, não, mas eu posso transformar esses pães em pedras, essas pedras em pães.
e eu vou ficar aqui olhando para esses pães e eu vou manter-me firme. Jesus podia fazer isso? Poderia. Só que Jesus sabia, não é o argumento. Quando o diabo vier contra você, não fica argumentando, não fica conversando. Oh, de onde você veio? Oh, para onde você vai? Oh, o que você está fazendo? Você já manda embora. Já fala, sai em nome de Jesus, capeta. Vai para os 7 caminhos em nome de Jesus. Vai para o inferno. É isso que nós temos que fazer. Agora tem muita gente aí que põe o diabo sentado do lado e fica aí, seu diabo. Ai, o senhor está vendo como a vida está luta. Jesus é bom, seu diabo. Está amarrado, meu irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Não vá conversar com o diabo, vá conversar com Deus. Vá falar com Jesus Cristo. Não tenha argumento. Nós temos que nos recusar a ceder o mínimo. O mínimo. Sabe por quê? Avião. Você pega o avião, marca a rota. Sai daqui de Marília e vai para São Paulo. Daí o piloto lá fala assim, não, é só um pouquinho. E ele dá uma viradinha assim de 0,5 grau. Não sei como é que fala de avião. Né? Onde que ele vai parar? Lá na frente. Ele vai embora. E às vezes a gente fica, pastor, o senhor sabe que o diabo tem razão? Rapaz, eu estava pensando, mas o seu diabo, não é que ele tem? Está amarrado, meu irmão. Não ceda para o inferno. Não ceda para essas leis que estão tentando colocar na nossa cabeça. Não ceda para a imoralidade que as pessoas estão tentando colocar. Né? Agora todo mundo tem que ser assim. Não, todo mundo tem que aceitar isso. Não ceda. A palavra de Deus continua sendo verdade sobre as nossas vidas e a verdade absoluta. Nós temos que entender isso. E nós não podemos convencer o diabo que ele está certo. Ele está errado. E ponto final. Nós não vamos ficar ali convencendo ele que ele está errado, que ele vai ter que se converter. Não é nosso papel. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro que ceda ao menos a sugestão do tentador. Ninguém está seguro. Você olhou a tentação e você fala assim, não, mas eu vou vencer. Não, eu estou indo lá, mas eu vou vencer. Não vence. Não vence. Né? Se você, e é um exemplo aqui, né, um homem que está salvo da intemperança a se resistir a todos os atrativos da indulgência, de bebidas fortes, por exemplo. Não é, eu vou beber só moderadamente. Não, eu só bebo socialmente. No final da noite, está embriagado, caindo. Né? Então nós temos que saber que nós temos que estar plenos de Cristo e não cedermos nem 1 milímetro para o inimigo. Amém? O outro texto que eu quero, só para a gente quase finalizar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. 1 Pedro 5, fala assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tem que resistir. Você não é a coisinha fofinha do papai que só você está passando a luta, não, irmão. Tem um monte de gente passando luta com você e tem gente passando luta pior que você. Então a gente tem que saber que o diabo está procurando gente para derrubar. Ele quer tirar as pessoas do assento com Jesus Cristo. Ele quer empurrar as pessoas para o abismo. Ele quer fazer você sair. Mas você tem o dever de resistir. Resista. Resista. Mantenha-se firme. Segura o teu escudo. O escudo da fé. O inimigo vem contra você e você vai resistindo. E nós vamos avançar. Amém? Quando fala ali no versículo 13, no capítulo 6, versículo 13, lá de Efésios, ele fala assim, para nós vencermos no dia mau.
Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Para que possam resistir no dia mau. O dia mau é o dia da tentação. É o dia que você é violentamente agredido. Violentamente. Você acha que o diabo vai vir aqui passando mãozinha na cabeça? Não. Ele vai agredir a tua moral, ele vai agredir a tua consciência, ele vai agredir o teu corpo, ele vai vir para cima, para que você saia do lugar que você está. Nós temos que saber que no dia mau, quem resiste é você. Aqueles que creem, nós não podemos ceder, mas de todas as formas para que ele possa se levantar e nós temos que nos levantar e se opor de todas as maneiras. Nós temos que levantar a nossa vida em oração, em jejum, em louvor, em palavra, para que o tempo todo ele seja tirado das nossas vidas. Nós devemos confiar nos braços do Senhor. Em quem você confia? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso. Amém, amém. Essa é a nossa crença, mas o diabo todo dia fica ali falando para você. O diabo não, mas tá chegando aí a quarentena, e agora mais um mês para frente, e agora vai, pelo amor de Deus, ei, que Deus que você tem, rapaz do céu. Está amarrado o diabo, em nome de Jesus. Nós vamos viver a palavra de Deus. Nós somos fracos em nós mesmos, mas nós confiamos no Senhor. Nós vamos ficar firmes na fé, confiando no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos confiar nele. E os meios de resistência bem-sucedidos vão ser encontrados somente na fé. Quer resistir ao diabo? É com fé. É com fé. É crendo. Mas aquele pai já falou para Jesus. Eu acho lindo aquilo lá. Jesus foi lá expulsar o demônio e falou assim, mas Senhor, ajuda-me na minha fé. Eu não tenho fé suficiente. Jesus, ele pode fazer. Ele pode mudar a nossa história. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter o escudo da fé. Nós temos que ficar firmes e não cedermos para o inimigo. Nada, nem um fio de cabelo, ele pode receber das nossas mãos. Irmão, olha, espero que você tenha entendido. Porque para a gente concluir aqui, nós temos que ter 3 coisas. Primeiro, nós temos que assentar com Jesus. Segundo, nós temos que andar com Jesus. E terceiro, nós temos que ficar em pé com Jesus. Ou resistir em Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer. Se você se assenta com Jesus, você está cheio de autoridade delegada. Tudo que ele falou, você tem autoridade para viver. Tudo que Jesus colocou para você, você tem essa autoridade. E você é representante, embaixador de Cristo Jesus. Se você está aí andando com Jesus, isto é, vivendo a palavra dele, praticando a palavra dele, você vai se enchendo de fé, porque a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É você ouvir a palavra, você ler a palavra, você falar a palavra. Tem alguns pastores que orientam, leia a palavra em voz alta. Começa a ler a tua Bíblia em voz alta para você mesmo escutar, ouvir a palavra de Deus. Você vai ter essa condição de ser um cristão verdadeiro. O teu pecado vai diminuir sensivelmente. E você vai conseguir enxergar e falar, eu posso resistir, porque eu tenho fé no braço forte do Senhor. E você tem que resistir, ficar em pé com Cristo. O que é ficar em pé? Não ceda. Não ceda. Conta-se uma história de um diabo. Ele foi numa determinada igreja
E ele estava lá. E fazia já muitos anos que ele estava lá com um martelinho desse tamanho assim. E ele ficava todo dia batendo. Todo dia. Pode bater aqui? Ficava todo dia batendo. E daí os outros diabos chegaram para ele e falaram assim: rapaz, você está louco? Você está querendo? Aí vamos pegar uma britadeira, vamos pegar aí uma escavadeira, vamos passar um trator em cima dessa igreja, vamos destruir todo mundo. O diabo falou assim: ó, se eu fizer isso, todo mundo vai olhar e vai ver e vai começar a orar e os anjos de Deus vão vir aqui. Mas quando eu estou com esse martelinho aqui, ó, batendo, a rachadurinha vai ficando pequenininha. E a hora que der uma brechinha do tamanho de um cabelo, eu entro por ela. É isso que o diabo faz com muita gente. Você tem que resistir. Resistir. Porque o diabo, o tempo todo, vai vir contra você. O tempo todo, ele quer deixar que você não caminhe, tirar você do caminho do Senhor. Ele quer tirar você da cadeira de autoridade delegada que Jesus deu para você. Hoje é dia de nós fazermos isso. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Espero que você guarde no teu coração essa palavra. Faça um estudo pessoal de Efésios. Volte para o começo dessa live aí. Tem aqueles tantos passos que eu falei para você lá. Veja lá. Vai na internet, procure alguns textos para você ler, alguns livros sobre o livro de Efésios. Veja as doutrinas que estão em Efésios. Veja o que você está praticando e o que você não está praticando. Tenho certeza de que Deus vai abençoar muito mais a tua vida, vai abençoar muito mais a tua casa, a tua família, e você vai ser um crente melhor, cheio de fé, cheio de disposição de Deus, cheio com a bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Ore aí, peça para Deus o que a palavra falou com você. Peça para Ele essas 3 palavras para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estar assentados com Cristo Jesus. Nós queremos, Pai, ter essa autoridade delegada, verdadeiramente queremos receber essa autoridade para, Senhor, expulsar demônios, para tirar, Senhor, as intempéries da nossa vida, para sabermos que o Senhor está ao nosso lado. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver em Cristo Jesus, caminhar, andar com Jesus. Senhor, todos os dias, nós não queremos mais ser uma pessoa comum, mas nós queremos ser aqueles que caminham na direção do Senhor, que caminham na Tua palavra, que fazem diferença no mundo espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa agora cada um, Senhor, para que possam caminhar contigo. Passem, Senhor, a ter mais condição de serem santos como o Senhor é. Em nome de Jesus, que possam resistir, ficar em pé com Cristo Jesus, que haja resistência, Senhor, nas suas vidas, que eles possam, Senhor, olhar para Ti, saber que o Senhor é o Deus da sua salvação e o escudo da fé esteja funcionando 100%, 100%, meu Pai. Senhor, eu oro por cada um agora. Eu te peço, meu Pai, estende a Tua mão, abençoa cada vida, toca nessas casas, nessas famílias. Senhor, supre as suas necessidades, supre, Senhor, aquilo que eles precisam e que eles possam viver o excelente do Senhor, a bênção sem medida. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Tenho certeza que você vai ter uma boa noite, cheia da bênção do Senhor. Se está assistindo aí outro dia, né, durante o dia, você também tem um bom dia na presença do Senhor. Olha lá, assente-se, ande e resista. Deus vai te abençoar. Te amo em Jesus. Tchau, tchau.